Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 5. Episódio de hoje: Abrindo mentes para semeá-las. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Toda cidade na China possui lugares chamados esquinas inglesas, nos quais os estudantes procuram pessoas do Ocidente para colocar em prática seu conhecimento do idioma inglês. Adam, um cristão ocidental que vive na China, contou um episódio que ocorreu com Wang Hui, que lhe disse: "Não estou feliz com a minha vida. Eu descobri o segredo para a felicidade", disse Adam. "E qual é?" quis saber o interlocutor. "Passe lá em casa um dia desses que eu te explico direitinho." Mais ou menos uma semana depois, Wang Hui apareceu na casa de Adam. Eles conversaram durante 1 hora, mas nenhum dos dois falou a respeito daquele assunto. Mais uma semana se passou e Wang Hui ligou novamente. Dessa vez, ele comentou: "A propósito, quando nos encontramos na esquina inglesa, você disse que conhecia o segredo da felicidade." Hoje em dia, Wang Hui e muitos outros chineses descobriram a felicidade em Jesus por intermédio de homens e mulheres dispostos a dedicar a própria vida àquele país. Texto de Ron Wilson. East Asia's Millions. Bilhões de pessoas da Ásia Oriental. O desafio da evangelização intimida muitas pessoas. Quando pensamos em colocá-la em prática, o coração dispara e começamos a suar frio. Se você treme diante da ideia de evangelizar, então tenho boas notícias. Basta apenas render seu coração, sua mente e sua vontade ao Espírito Santo e Ele cuidará do restante. Ele até coloca em nossa boca as palavras que devemos dizer especificamente àquela pessoa com quem estamos falando. Em certo sentido, somos instrumentos espirituais que Deus usa para alcançar as pessoas que fazem parte de nosso círculo de influência. Paulo orienta os cristãos de Tessalônica a manter o seu zelo evangelístico no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, entre os versos 1 e 10. Mas salienta que os tessalonicenses, ao fazer isso, estão demonstrando submissão à vontade de Deus. E ele escreve: "Por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus." Se o Evangelho assusta você, lembre-se de que basta apenas mover os lábios, como se estivesse fazendo dublagem. Deus colocará as palavras certas em sua boca. Deixo hoje para reflexão a frase de John R. Mott, líder do movimento estudantil voluntário do século XX. Em determinado momento, precisamos escolher entre viver uma vida de perspectivas reduzidas ou de amplos horizontes. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.